Atlético Paranaense, para mim, não é meu medo. Meu medo é o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians hoje divulgou uma nota oficial dizendo, né, que o Yuri Alberto, depois de sentir dores, né, abdominais na madrugada desta quarta-feira, ele foi encaminhado ao hospital, né, Vila Nova Star, onde teve aí um diagnóstico de hérnia inguinal. E, né, pelo mesmo médico ali que acabou atendendo, né, o Yuri Alberto, o Yuri foi levado, né, já para uma cirurgia e deve receber alta somente nesta quinta-feira. Enfim, entre quinta e sexta a gente vai aguardar. Para quem não sabe, né, eu vi numa matéria bem bacana lá no UOL, a hérnia, né, inguinal, ela se forma quando uma estrutura sai do seu lugar original, tá? No caso do Yuri Alberto, ela fica entre a coxa e a parte inferior do abdômen. É por isso que é chamada de inguinal. E como que ela ocorre? Acontece quando há o deslocamento de uma alça do intestino por meio de um orifício que se forma na parede abdominal, tá? Na região da virilha. Nossa, que loucura, né, velho? Isso aí é perigoso, meu irmão. Esse é o tipo mais comum de hérnia e os homens, né, segundo eu estava lendo aqui no UOL, são mais vulneráveis a essa hérnia devido à fraqueza na parede muscular criada pela passagem, né, do testículo aí para a bolsa escrotal. Então, hérnias grandes ou volumosas podem descer em direção ao testículo e são conhecidas aí como inguinoscrotal. Que loucura, né? Toda hérnia depende de cirurgia? Depende muito do quadro do paciente. Porém, a cirurgia ainda é considerado o método, né, mais eficaz para as hérnias, né, especialmente na fase precoce da doença. Os sintomas da hérnia inguinal: saliência em um dos dois lados da virilha. Em homens observa-se o saco escrotal inchado, desconforto ou dor, principalmente ao fazer algum esforço físico, sensação de fraqueza ou pressão na virilha. Eu não gosto de ler isso, que eu já fico com tudo isso, já tô com dor aqui embaixo, já, só de ler isso aí, velho. Vamos às informações. Uma fonte no Corinthians e algumas fontes do Corinthians e algumas estão até ligadas ao Yuri Alberto, me passaram, o Yuri Alberto deve ficar aí 8 semanas, 2 meses, para se recuperar. Eu vou até ler aqui que uma fonte passou para mim, para vocês. Samir, o mais provável é que sejam 8 semanas. Talvez volte um pouco antes, 7 semanas, sei lá. Se pensar em algo muito... Pensar em uma evolução muito grande em umas 6 semanas. Mas ele me falou 8. E talvez um pouco antes. Aí eu falei, não volta para o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro? Gente, deixa o like aí. Aí a resposta foi, não, dá menos de 4 semanas o jogo contra o Atlético Paranaense. Falei, nem ele, né, se dedicando bastante, porque o Yuri é um cara dedicado, o Yuri Alberto. A resposta foi, né, não podemos te dizer que é impossível.
mas é muito improvável. Então a situação para o Yuri Alberto, para ele estar em campo no jogo decisivo do Corinthians pela Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, dia 11 de setembro, que seria a volta, né, contra o Atlético Paranaense, a resposta que eu recebi é: não podemos dizer que é impossível, mas é pouco improvável. E estão dando aí 8 semanas. É claro que joga 8, aí se recupera em 6, um mês e meio, enfim. A gente sabe que às vezes funciona assim. Mas é só a gente ter uma ideia do Gustavo Henrique, né? Muita gente achou que o Gustavo Henrique passou pela mesma coisa. E muita gente achou que ele voltaria antes da parada, lembra? Eu falei que não. Mas tinha gente falando que ele ia voltar antes da parada para o Mundial de Clubes, o torneio de verão lá que foi disputado. Tinha uns brasileiros lá. Falaram que ele ia voltar antes, ele voltou só depois. É uma situação meio complicada. É muito parecida com a recuperação, com a situação do Gustavo Henrique. Cada jogador recupera de uma forma. O Yuri Alberto é mais jovem que o Gustavo Henrique, claro. Mas, enfim, é o que, né, me passaram fontes do Corinthians ligadas ao Yuri. A perspectiva são 8 semanas. Notícia bem triste, não tem como. É um jogador que vai desfalcar o Corinthians aí, no mínimo, por um mês e meio. Eles estão falando para mim, né, 2 meses, eu acredito muito nisso. É que o Yuri ele é um cara bom, né, para se recuperar, né, dedicado. Mas para o jogo do Atlético Paranaense, a gente está falando aí um mês só, né? Menos de um mês, né? Não dá. Não dá. Então a gente não deve ter o Yuri Alberto. Agora, cara, assim, depende muito do primeiro jogo, né? Se o Corinthians, por exemplo, empatar o primeiro jogo, mesmo que não tenha o Yuri Alberto, vai ter Vitinho e Memphis no ataque, por exemplo. Não é de todo ruim, né? Você tem o Memphis, você tem o Garro, tudo bem, não vai ter o Carrídio, mas você vai ter um time que melhor que o Atlético Paranaense já em campo, né? Pelo menos nos nomes ali. Eu acho o Atlético Paranaense bem fraco, né? Eu não sei como essas coisas acontecem, né, no futebol. Eliminar o São Paulo, né? É um time fraco e o Corinthians tem totais condições de passar pelo Atlético Paranaense. Eu acho que o Corinthians já foi beneficiado, né? Entre aspas, né? Pelo fato de ter pegado o adversário mais fraco de todos, né? A gente deu sorte. Entendeu? Isso não quer dizer que é garantia que vai passar. Não é verdade, o mais fraco é o Vasco. Não é, eu não acho que o fraco é o Vasco. Porque eu acho que o Vasco é muito mais difícil em São Januário do que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Já tem outro nome lá, correto? A gente não tá bem também. Então é isso. Ó. A notícia boa é que o Memphis volta contra o Atlético Paranaense, dia 11, segundo jogo. A notícia ruim é que é muito improvável que o Yuri Alberto esteja nesse jogo. É claro que até lá tudo pode acontecer. Vai que dá um azar, o Corinthians toma um pau, toma 2-0 no primeiro jogo, na Arena da Baixada, lá que não é mais a Arena da Baixada, em Curitiba. Vai que o Corinthians toma um pau lá. Aí, meu irmão, jogo de volta, não sei se os caras iam acelerar o processo pro Yuri jogar, mas é questão de saúde, né, velho? É questão de saúde. Atlético Paranaense, pra mim, não é meu medo. Meu medo é o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians tem nas próximas rodadas Bahia em casa, jogo difícil. Vasco fora de casa, jogo difícil. Aí o Corinthians tem Palmeiras em casa, jogo difícil. Fluminense fora de casa, jogo difícil. Sport fora de casa, jogo difícil. Flamengo em casa, jogo difícil. Internacional fora de casa, jogo difícil. Mirassol em casa, perigoso. Até difícil, dá até para colocar difícil. Santos na Vila Belmiro, jogo difícil. Atlético Mineiro em casa, perigoso / difícil. Vitória fora de casa, difícil. Grêmio em casa, perigoso, difícil. Red Bull Bragantino fora de casa, difícil. Ceará em casa, talvez esse seja fácil. Cruzeiro fora de casa, difícil. Botafogo em casa, difícil. Fortaleza fora, difícil. Juventude em casa, fácil na última rodada. Caraca, que campeonato brasileiro difícil, velho. Hein? Tudo é difícil. Cara, o Campeonato Brasileiro é difícil demais, velho. O Santos Laguna, enfim, decidiu ouvir a proposta do Corinthians. Tá bom. O que vocês têm aí para nos oferecer?
A gente vai aguardar, então, uma proposta oficial. Cara, abriu-se uma janela, abriu-se uma porta. O Santos Laguna estava irredutível quando o assunto é negociar com o Corinthians. Irredutível. E agora eles aceitaram negociar, né? Estão aí agora mais solícitos, a situação melhorou, a conversa melhorou, e o Osmar estava, inclusive, se precisar ir para o México vai, mas talvez nem precise, mas pelo menos agora tem uma conversa, tem uma negociação. Antes o Santos Laguna deixou, o Santos Laguna ignorou o Corinthians e foi duro com o Corinthians, insensível com o Corinthians, porque eles tinham a faca e o queijo na mão. O Corinthians ia tomar o transfer ban, era isso que eles queriam. Eles queriam que o Corinthians tomasse o transfer ban, porque eles foram humilhados pela diretoria do Augusto Melo. Aliás, hein, seu Augusto, quem que você pagou, hein, velho? Não pagou Félix Torres, não pagou Ranieri, não pagou o Rojas, não pagou a questão do Garro. Quem que você pagou, meu irmão? Como diria um mano meu lá da quebrada lá, você pagou a luz para dormir? Hein? Que apagou, né? Você pagou a luz para dormir? Pelo menos? Pô, velho. Que situação, meu irmão. Que situação, velho. Sabe, não dá para entender. Agora, a notícia boa é, pela primeira vez o Santos Laguna quer ouvir a proposta do Corinthians. O Corinthians chegou a oferecer já, um tempo atrás aí. Só que eles não quiseram nem ignoraram. Agora eles falaram, não, tá bom, vamos sentar, vamos ver o que vocês têm aí. E agora o Corinthians vai formular a proposta. Uma nova proposta. Como aumentou, o Guilherme Chamizo pergunta, como aumentou em 800 e poucos milhões a dívida se não pagou ninguém? Não sei, velho. Não sei. Eu recebi informação aqui, que eu posso revelar, um dos possíveis candidatos à presidência do Corinthians, com exclusividade essa para você. Um dos possíveis candidatos à presidência do Corinthians é um jovem chamado André Castro, conselheiro do clube, que deve se lançar candidato agora para a eleição do Conselho Deliberativo. Bastante influente ali entre os conselheiros, consegue circular em todas as chapas, mas não é de nenhuma. É um nome jovem, nunca teve um cargo ali no Corinthians, mas tem boa proposta, né? Trabalha com investimentos no mercado, trabalha na XP e, inclusive, eu trouxe ele aqui no canal, vocês lembram? Ele me deu uma entrevista onde ele tinha um plano, né, para pagar a dívida da Neoquímica Arena. Lembra que eu entrevistei ele lá atrás? Vocês lembram disso? Então, no finalzinho do programa, essa informação aí importante, exclusiva para vocês aqui no canal Café do Setorista. Eu sempre prometi para vocês, sempre falei que tinha um nome aí, que eu sabia que tinha um nome, que era jovem, que poderia concorrer. Então tá aí o André Castro, né, conselheiro do Corinthians, que deve concorrer à presidência do Corinthians, tá? Não é oficial ainda, mas o que eu estou dizendo de exclusivo é que ele já articulou, né, já somando ali com algumas chapas, para sair candidato, tá? Não é oficial, mas essa é a informação.